muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-lo, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Entende, irmãos, que aqui Paulo traz a sua dificuldade para ir para Roma, mas entenda que essa terceira parte é a reciprocidade de uma comunhão dos santos, uma comunhão que fortalece mutuamente. Entenda que o versículo 11 diz o seguinte, olha: porque desejo muito vê-lo, a fim de repartir com vocês o quê? Assim, de repartir com vocês dons espirituais. O que é que Paulo estava querendo dizer com repartir o dom espiritual? Vamos lá? Pode falar. Sim. Exatamente. Ele estava... Exatamente. Cadê o... Então ele estava querendo repartir o quê? O que a Bia falou? Os ensinamentos da palavra. O que mais? Tem como apagar aqui, Ney? Pronto. Vamos lá. Porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês estejam o quê? Fortalecido. Além de alguém quer acrescentar? Em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos. Aqui nós estamos para poder aprender a palavra. Quando você se reúne como igreja na casa de alguém, é para compartilhar o quê? É para compartilhar o quê? Eu vou repetir em nome de Jesus. Quando você se reúne na casa de um irmão, é para compartilhar o quê? Pegou a visão? Quando a igreja se reúne, seja qual for o local, é para poder compartilhar a palavra, não a vida alheia. É isso? Não falar do outro, não criticar o outro, não falar da igreja, é falar da palavra. E como é que eu vou falar da palavra, pastor? Abrindo a palavra, expondo a palavra, compartilhando dons espirituais. Isso que Paulo estava querendo. Paulo estava doido para poder ir para Roma, mas algo impedia. Se você pegar agora o capítulo 28 de Romanos, a partir do verso 23, você vai ver agora Paulo pregando em Roma. Mas antes disso, ele passa por momentos bem complicados em sua viagem. Então entende, irmãos, quando o crente se reúne é para poder propagar a palavra. Isso é reciprocidade de uma comunhão onde os santos estão reunidos para viver e fortalecer a cada um mutuamente. E nós precisamos disso. Então Paulo, ele desejava ver os irmãos para repartir algum dom espiritual a fim de confirmá-lo, mas ele também disse que seria consolado juntamente com eles pela fé mútua. Como assim, pastor? Paulo estava de alguma forma levando a palavra, mas ele queria, de alguma forma, ser consolado pela igreja. Entenda que lá em Atos, quando Pedro ele é preso, a igreja estava reunida onde? Lembra? A igreja estava reunida na casa de... Exatamente, reunida, orando. Quando o Senhor ouve a oração da igreja reunida, irmãos, igreja, eclésia no grego, voltado para fora, é um conjunto de irmãos adorando. Eu sozinho, cristiano sozinho, lá fora, eu não sou igreja. Eu sou cristiano, servo do Senhor, membro da Igreja Batista Vida e Paz, onde eu levo o testemunho do Senhor lá para fora. Aqui é um ajuntamento de do povo santo, adorando ao Senhor. Isso é igreja. Quem entendeu? Eu não sou igreja sozinho, eu sou igreja em comunidade. Eu sou igreja em um juntamento para louvar a Deus. Então Paulo, além de levar o dom, além de levar o ensino, ele queria também ser consolado pela igreja. Mais tarde você vai ver que ele fala o seguinte: olha, talvez eu esteja um pouco assim,
um pouco, como é que posso dizer, egoísta, porque de tantas coisas que vocês já fizeram por mim, né? Então entende, irmãos, aqui ele também disse que seria consolado juntamente com eles pela fé mútua. Aqui vemos humildemente pastoral. Paulo queria fortalecer a igreja, mas também sabia que seria fortalecido pela igreja. Então, ou seja, precisamos congregar para ser fortalecido pela igreja. Sabe por quê? Qualquer problema que acontece com a gente, a primeira coisa que a gente pede à igreja é o quê? Ore por mim, sim ou não? Ora pela minha casa, ora pela minha família, ora pela minha saúde, ora pela minha filha, ora pela minha esposa. É ou não é? Ore pelo meu casamento. Então, igreja, irmãos, até porque Hebreus vai dizer, não deixe de congregar como muitos fazem. Porque às vezes o que o mundo está, olha só a teologia mentirosa que o diabo está pregando em muitos. Muitos estão se afastando e estão dizendo, eu não preciso estar dentro do templo para poder ser igreja. Precisa. Vai estudar, irmãos, os princípios elementares daquilo que Cristo foi na sua infância. Ele vivia o tempo todo aonde? No templo. Até porque, Albinha, quando ele era... eu acredito que Jesus tinha 11 ou 12 anos. Ele ficou 3 dias fora de casa, quase isso. Quando Maria se deu por conta, Maria e José ficou o quê? Qual pai que não vai ficar doido pelo filho que some? E aí Sara, sabe que Jesus falou? Pequenininho, a senhora não sabe que eu estava na casa do meu pai? Pequenininho, assim ó. Então entende, irmãos, estar no templo é essencial para poder adorar junto com os irmãos e aprender da palavra do Senhor. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu preciso ser fortalecido por essa igreja. Eu preciso estar lá para poder orar com vocês, ensinar a vocês e ser encorajado também por vocês. Então nós precisamos, quem aqui de vocês estava em casa triste, desanimado, veio para a igreja, sentou perto de alguém e alguém orou por você, cantou junto com você e você saiu daqui de uma outra forma? Quantos aqui? É ou não é? Então nós precisamos nos fortalecer, irmãos, porque a palavra que o Senhor hoje fala aos nossos corações é para que eu e você possa ter essa reciprocidade dentro da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nos alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram. Isso é evangelho. E qual por evangelho? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Então precisamos, irmãos, compartilhar o dom espiritual. Mas Paulo corrige aqui a si mesmo no versículo 12. Olha só, o verso 12. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros, por meio da fé mútua. Olha só, a de vocês e a minha. Então, Paulo está dizendo, todos seremos confortados mutuamente. Então, mesmo sendo o grande apóstolo dos gentios, o teólogo que escreveu esta carta profunda, Paulo reconhece, olha só, que precisa da fé dos cristãos romanos comuns para ser fortalecidos. Então, que fé é essa? Olha só, Eduardo, ele está dizendo, eu quero a fé dos gentios convertidos, fortalecidos, a minoria, para que eu seja consolado. Então Paulo reconhece que precisava de fé dos cristãos romanos comum para ser fortalecido. Então ele combate o isolamento espiritual. Paulo combate o que, gente? O isolamento. Ninguém anda sozinho. Quando eu estou passando por luta, irmãos, Deus age, mas Deus deixou a igreja. Quando eu estava em Salvador, quem me fortaleceu através da oração foi quem? A igreja. Ele estabeleceu a igreja dele para poder sustentar um outro, irmãos. Então precisamos entender que quando eu estava passando pelo processo, naquela sala de cirurgia, existia uma igreja que estava orando e intercedendo. E por conta disso o Senhor agia com as orações que ele recebia da sua igreja. Deus não se limita à geografia. O Deus que estava aqui, estava lá em Salvador. O Deus que estava na sua casa com você orando, estava lá na sala de cirurgia, operando a tua filha.
É assim comigo e com você, irmãos. Precisamos, em nome de Jesus, um dos outros. Ninguém anda sozinho, ninguém vive sozinho. Até porque o Senhor disse: olha, eu vou, em nome de Jesus, trazer uma companheira. Eclesiastes diz, irmãos, que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Sabe por quê? 2 sustenta, e Jesus está no meio sustentando a corda. Então nós precisamos viver isso, essa comunhão mútua. Nós precisamos viver essa reciprocidade do que nós estudamos a palavra. Irmão, o que adianta você ler a palavra, você ler a Bíblia toda? Pastor, eu li a Bíblia, Gênesis, Apocalipse 3 vezes ao ano. O que adianta se não for praticante? Só ouvinte Deus não quer. Você pode ser esperto, PhD em palavra, teólogo, teologia, faz isso, aquilo. Se você não pratica, você não está cumprindo com o dever de viver a palavra do Senhor. Não basta ser só ouvinte, basta também ser praticante da palavra. Quem entendeu isso aqui, gente? A igreja não é uma via de mão única, onde o pregador apenas dá e o povo apenas recebe. Nós crescemos em corpo. Tem uma canção que diz assim: como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho, não existe mais barreira em meu ser. Olha lá. Eu sou livre para te amar e para te pedir, perdoa meu. Olha só, eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você. Somos um no amor de Jesus. Amém? Irmãos, quando eu me converti, tinha 14 a 15 anos. Eu acho que era 1999 ou 2000. Eu aprendi que se chegasse alguém na igreja e estivesse sozinho, eu sentava perto e estendia a minha Bíblia. Se tivesse alguém sozinho, eu sentava perto para poder adorar junto com essa pessoa. Eu aprendi dessa forma. O mundo, gente, está tão gritante, tão egoísta, cada vez mais se afastando de Deus. A palavra do Senhor diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, a Bíblia não está falando da iniquidade do mundo, está falando da iniquidade da igreja por não prestar o papel devido que a Bíblia, que Jesus estabeleceu para nós como igreja. Quando falta algum irmão, não é a obrigação só do pastor perguntar. Irmãos, sentia sua falta no culto, por que você não veio? Ah, pastor, tem gente que não gosta. Faça o seu papel de cristão. Precisamos viver essa comunidade, gente. Não é comunidade terapêutica, é comunidade de transformação de um evangelho mútuo, gente, de reciprocidade. Precisamos viver essa fé, irmãos, em nome de Jesus, porque nós somos um corpo ajustado. Pastor, mas tem pessoas que eu não sei conviver, tem pessoas que eu não falo. Irmãos, está errado. É a obrigação do cristão, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, justificado pela graça, transformado por Jesus, viver em comunhão uns com os outros. Se você não faz isso, irmãos, então você está pecando, você está errando, você está profanando a palavra do Senhor, você está usurpando a palavra do Senhor. Precisamos viver essa unidade.
Sair, em nome de Deus. Eu sei que tem pessoas que têm um grupo, que tem mais afinidade. Saia, compartilhe, viva esse momento. É bom, fortifica um ao outro. É ou não é? É bom. Não precisamos viver isso. Ninguém vive só, irmãos. Ninguém vive só. E às vezes tem pessoas egoístas demais que às vezes não quer estar, como posso dizer, misturado. Às vezes acha que o Senhor está dizendo: olha, Deus disse para mim que eu tenho que andar sozinho. É mentira. Desculpa dizer para você, Deus não é Deus de confusão. É? Não. Talvez você ouviu uma outra voz. Não de Deus. Porque precisamos viver em unidade. Precisamos viver em comunhão. E eu vou mais longe. Nós somos sacerdócio um dos outros. Isso quer dizer o quê, pastor? Eu preciso cuidar do irmão Aderval. Eu preciso orientá-lo. Eu preciso estar junto. Eu preciso corrigi-lo com amor. Se o Aderval pecar, eu tenho que estar ajudando ele. Então, irmão, você está pecando. E às vezes, gente, corrigir o outro, às vezes, é difícil. Porque na maioria das vezes, a gente tem, como pode dizer, um entendimento de amizade um pouco deturpada, Rafael. Então, se eu sou amigo, se a pessoa, em nome de Jesus, não me corrigir, não me oportunar, não falar dos meus erros, isso não é amizade, irmãos. Cai fora de amigos assim. Cai fora de amigos que dá tapinha em suas costas e diz assim: ó, tá tudo bom. Amigo é aquele que ama, mas também é aquele que corrige. Amém? É por isso que papai e mamãe é amigo. Porque corrige. Corrige com o quê? Se possível até com vara. Mas a vara, gente, nesse sentido também é a palavra. Mas se a palavra não der jeito, tem que corrigir um pouco também com um cipózinho e com um bambuzinho. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então, olha só. Você tem se isolado em uma caminhada cristã achando que não precisa de ninguém? Está errado. Ou reconhece com humildade que precisa do encorajamento do irmão que senta ao seu lado. Então, eu nunca quis sentar alguém sozinho. Eu sempre procurava alguém na fileira, porque quando o pastor assim, fica de pé e dê a mão, eu era primeiro. Eu tinha um complexo muito grande comigo. Então, se eu não quebrasse isso, ia ser pior. Ia ser pior. Eu reclamava da igreja, que a igreja não era unida. Aí teve um dia que eu falei assim: como a igreja não é unida? Porque quando terminava o culto, eu sentava onde Jamile estava. Terminava a pregação, como é, Albinha, que eu ia ver uma igreja viver na comunhão? Não tinha como. E teve um dia que o menino falou assim: Cristiano, fique. Eu fiquei em uma confraternização de domingo à noite de uma juventude. E não é que eu gostei? E dessa comunhão, irmãos, foi que eu aprendi a tocar bateria. Eu toquei primeiro uma bateria eletrônica, tamanho desse tablet. Depois eu comecei a tocar uma D14 eletrônica, tipo essa assim. Depois a convencional. Isso através de quê? De comunhão. Koinonia. Então precisamos, irmãos, viver essa koinonia. Precisamos, em nome de Jesus, trocar panela. Precisamos, em nome de Jesus, ir para casa. Gente, olha, eu vou almoçar hoje aí, venha, em nome de Jesus. Vamos trocar, em nome de Jesus, o frango. Você traz uma costela, ou você traz uma coxa, eu trago o peito, o Rafael traz a cabeça, olha. O outro traz a asa. Precisamos, irmão. Ovo, não é isso? Pois é. Precisamos viver essa comunhão, irmãos. É ou não é? Às vezes a gente fica dentro de casa, vida, não sei o quê, mas a gente não quer sair para poder viver essa comunhão. A gente não quer compartilhar, irmãos, em nome de Jesus. Ô glória, eu faço um bolo tão gostoso um dia aipim, e Tabata sabe disso.
Só porque estava com um pouquinho de açúcar. Eu sou fitness. Gente, é essa comunhão, é fazer um cafezinho, é se alegrar com o outro, é colocar a mesa, é servir ao outro em nome de Jesus. Precisamos viver isso, irmãos. Se a gente não vive essa comunhão aqui, Deus já falou assim, olha para cá. Não tem como você ir para casa. Porque lá vai ter muita gente. E aí? Quem que está errado? Faça valer aqui, irmãos. Vai na casa de Bete, comer aquele pãozinho maravilhoso. Precisamos viver isso, irmãos. Eu estou falando aqui, né, para poder se os irmãos se animam, né, de levar alguma coisa. Tem que convidar, em nome de Jesus, né? Então entenda que a comunhão cristã, gente, não é apenas estar no mesmo lugar, é edificar uns aos outros. Diz aí qual é, Deva? E disse, esforça-te. Então quem entendeu essa parte aqui, irmãos? Viver comunhão. Você vai viver isso, irmãos? Ou vai ser só ouvinte da palavra? Precisamos ser praticantes, meus amados. Aí vem o versículo agora, o verso 14. Quem pode ler o 14 e o 15? Um irmão fica de pé e lê. 14 e 15. Tá bom, não foi? Rapidinho assim. Por isso eu estou o quê? Disposto ao quê, gente? A pregar o evangelho a vocês que estão onde? Em Roma. É como Ivan estivesse aqui e lá em Pimenteira tivesse uma congregação bem pequena. E você fala o seguinte, olha, para mim ir até aí, eu tenho sido impedido por algumas situações adversas que têm acontecido na minha vida. Você presta atenção, olha para cá. Mas olha só, por isso, quanto a mim, eu estou pronto. Olha, Ivan falando, eu estou pronto, irmãos, a anunciar o evangelho também aí a vocês em Pimenteiras. Mas eu vou, porque o meu coração arde de poder estar aí para poder levar o evangelho. Entendeu? É essa paixão que nós temos que ter do evangelho. Irmãos, Cristo não quer uma igreja sentada, satisfeita e salva. Ele quer uma igreja, em nome de Jesus, que entenda o seu evangelho e vai levar a mensagem dele para as pessoas que necessitam, em nome de Jesus, de viver essa esperança. Toda a igreja, ela foi comissionada a fazer o ID de Jesus. Não é um grupo seleto, irmão, não é um grupo separado, não. Irmãos, campanha de missões é uma coisa, está promovendo em nome de Jesus para a igreja conhecer, fazer missões, enviando, investindo. Mas toda a igreja, ela é missionária. Nós fomos chamados para poder viver o evangelho. Então, aonde você estiver, você tem que levar o evangelho, falar de Jesus, irmãos. Eu trabalhava em uma certa papelaria, eu comprava folhetos evangélicos e deixava em cima do balcão. Como eu tinha dificuldade e vergonha, eu entregava e dizia o seguinte: Deus te abençoe. Era uma forma de evangelizar. Na sua empresa, lá na sua loja, onde você estiver, compre um folheto, evangelize, fala de Jesus, não vai te tirar ao pedaço, irmãos. Deixa lá em cima, até você quebrar essa vergonha. Entrega um folheto e fala assim: olha, Jesus te abençoe, vou orar por você. É difícil? Não. Jesus te ama e eu também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, seja você um canal de bênção. Glória a Deus, irmãos. Olha só, aqui vai falar sobre o senso de dever e a prontidão da igreja.
uma responsabilidade missionária com todos. Olha que Paulo diz: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele entendia que o evangelho recebido precisava ser anunciado. Paulo não via o evangelho aqui, igreja, como posse particular. Cristo é meu, o evangelho é meu, eu estou salvo, sentado, satisfeito, eu não preciso falar de Jesus para ninguém. Não é algo particular. Jesus não é meu sozinho, não. Eu tenho que compartilhar daquilo que Ele fez na minha vida. Quem dá testemunho do que Deus fez, irmãos, não é estar, como posso dizer, se amostrando ou se orgulhando, não. Está compartilhando aquilo que Deus fez. Já pensou se eu chegasse aqui e ficasse calado e não falasse das maravilhas que Deus fez na minha vida e na vida de Karen e de Rosa? Eu tenho que compartilhar, seja ele uma bênção. Se eu comprei um carro, pastor, eu comprei um carro, glória a Deus por isso. Olha aqui, em nome de Jesus. Gente, não é vergonhoso. Nós temos que compartilhar as bênçãos de Deus que Ele deu para a gente, irmãos. Temos que ser grato a Deus. Quer ver uma música que a gente canta? Novo dia recebi para te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui. Para quê? Para o quê? Testemunhar. Testemunhar o quê? Se eu retenho isso. E o que posso dizer, se não aleluia, sou grato. Entendeu? A letra, a canção, a melodia, ela é um conjunto. Ela tem que fazer parte da nossa vida diária, Val. Eu tenho que cantar aquilo que eu estou vivendo. Aleluia. Glória a Deus. Seja lá qual for o que você recebeu, foi Deus. Deus te deu um trabalho para você adquirir um bem, sim ou não? Deus te deu em nome de Jesus para você financiar uma casa, aleluia. Deus te deu alguma coisa para você se alegrar nele. Então, irmão, pastor, mas o que é que as pessoas vão dizer? Está nem aí, você está agradecendo a Ele em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Temos que nos alegrar com aqueles que nos alegram, irmãos. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Agora, quer ver uma coisa? Você recebe alguma coisa, a primeira coisa que você posta é no Instagram. Mas não veio para poder agradecer a Deus. Foi Deus que me deu, foi Deus que te deu. Primeiro agradeça. É errado, pastor? Não. Até porque redes sociais, irmão, você expor a sua vida é um pouco complicado, né? Não abra a sua vida, não abra o seu espaço, não abra a sua casa para todo mundo ver, pessoas que você não conhece. Porque tem pessoas invejosas também, sabia? Tem pessoas invejosas. Mas compartilhe, meus amados. Então, olha só. Ele entendia que o evangelho recebido precisava ser anunciado. Paulo não vê o evangelho como posse particular, mas como uma mensagem confiada a ele para alcançar todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas. Abraçar aquela pessoa que não toma banho muitos dias. Ir para aquela feira ali. Nunca mais a gente fez o evangelismo, não foi, irmãos? Eu estou sentindo falta. Exatamente. Eu queria ver agora em julho, Deva, a gente fazer sopa com pão. Está frio. Levar para essas pessoas que estão lá. Vamos ver se em julho a gente faz isso. A igreja precisa, irmãos, ser missionária. A igreja precisa sair. Acho que o último evento que a gente teve, quem foi? É para a feira ali, evangelizar. Ali, né? É bom, gente. E quando chega lá, eles ouvem, eles querem ouvir, eles respeitam, irmãos. E eu lembro que eu abracei uma senhora chamada Maria. E ela gritava, falava assim: pastor, ore
parece que pelo meu filho, para sair desta vida. Isso, lá no abastecimento. A igreja precisa ter esse contato, irmãos. Essa camisa que Jamile e Jana tá usando, gente, essa é uma camisa onde você está dizendo: Jesus transformou a minha vida e quer transformar também a sua. Glória a Deus, amém, irmão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a expressão sou devedor não se refere a uma dívida financeira, mas uma responsabilidade sagrada diante de Deus. Então, ou seja, a igreja tem a responsabilidade de levar a palavra. Se você não leva, você é devedor. O evangelho é um tesouro confiado a nós. Lembre-se disso. Retê-lo, gente, é egoísmo. Então, entenda que ele divide a humanidade, gente, em gregos, que é culto, em bárbaros, que os incultos, e os sábios, e tanto também ignorantes. Então, ou seja, o evangelho é para todos. O evangelho é para todos. O evangelho quebra barreiras socioculturais. Sim ou não? O desejo de Paulo, prontidão de espírito, paixão ardente. Então isso eu tenho que ter, pastor. O cristão precisa ter prontidão de espírito e paixão ardente em pregar e evangelizar e falar de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? A oportunidade. Gente, quando eu estava em Salvador, eu pegava Uber. E nessas indas e vindas eu peguei um rapaz que falou toda a história dele, do que estava enfrentando e passando. E uma dessas, quando ia parar no hospital, eu falei assim: eu posso orar para a sua vida, meu senhor? Ele pode. E uma das coisas ele falava o seguinte: esse carro não é meu. Eu adquiri uma dívida muito grande de pessoas que me emprestaram dinheiro e agora estão querendo esse carro. Eu não sei o que eu vou trabalhar, não sei o que eu vou comer amanhã, porque eu vou entregar o carro. Então precisamos, irmãos, estar de prontidão para falar de Jesus. Se você vai pegar uma carona, seja lá quem for, puxe conversa, ore por essa pessoa. Nós precisamos, em nome de Jesus, viver isso, irmãos. O evangelho quebra barreiras socioculturais. O desejo de Paulo, prontidão de espírito. Depois vou mandar os diáconos aí sentar com Deva, viu? Ele não está sabendo não, irmão. Ajuda ele aí, Celso. Vocês gostam, né, ele? Esse aí é Derval, irmão. Esse é Derval. Mas olha só, irmãos. Olha só. Isso aqui é quebra-gelo, né, irmão? Vamos lá? É pregar também. Paulo está dizendo: eu vou pregar na capital do mundo. Qual o seu desejo? Qual a sua vontade, o seu sonho? Aonde quer que você quer pregar? Pastor, eu tenho um desejo de poder pregar aqui na igreja. Oi, Nilzete deu risada. Quer pregar, Nilzete? Quem tem um sonho aqui de pregar aqui, gente? Ninguém tem não? Tem vergonha? Fábio. Tem que nutrir isso, irmãos. Agora, como é que eu vou fazer? Estudar a palavra. Eu não vou falar nada de mim, vou falar daquilo que Cristo tem na tua palavra. Glória a Deus, aleluia. Tem um bocado de pregador aqui que eu estou vendo aqui. Tem um bocado. Neto prega, olha. É Neto. Então precisamos, irmãos, trabalhar isso. A igreja, ela não existe apenas para si mesma. Ela é chamada a servir, ensinar, anunciar e testemunhar. Anote isso aí. A igreja, ela é chamada para quê? Para servir, ensinar, anunciar e testemunhar. Crente que só vive olhando para si,
vai ver um bocado de problema, sim ou não? Eu estou com dor nisso, estou com dor naquilo, a cabeça está doendo, eu fiz exame disso, eu fui para médico disso, e não sei o quê, não sei o quê. Não é? Eu nunca vi crente das dores. Estou com dor aqui, 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 estou com dor aqui. Então precisamos, em nome de Jesus, irmão, anunciar o Evangelho. Sai de casa, pastor, eu não aguento ficar em casa. Sai de casa, liga para um amigo ou para uma amiga. Olha, eu vou aí tomar um café com você. Eu vou ler uma palavra com você. Posso? Venha, irmão. Pronto, quebra esse negócio aí. Em nome de Jesus. A semana passada mesmo, eu falei, Lore, cadê Luciano, Lore? Vou pegar a Luciano de jeito. Me passe o contato de Luciano aí. Só assim, né, Luciano? Olha o Luciano aqui. Pois é. Precisamos, irmãos, cuidar um do outro. Então, quando o pastor ligar, mandar uma mensagem, isso é questão de cuidado, de amor. Receba isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então nós enxergamos as pessoas afastadas de... Olha só, a igreja enxerga as pessoas afastadas de Deus com indiferença? Ponto. Ou nós enxergamos como devedores da graça de Deus para com os perdidos da nossa geração? Ou seja, aquele que se afastou, o crente, passar na rua, não vire a cara. Você precisa falar, você precisa abraçar, você precisa dizer, sinto a sua falta. Mas a primeira coisa que a igreja faz é o quê? Parece que você fica de mal, eu não quero lá porque aquilo ali é impuro, quem se afastou foi ele, foi ela, eu não quero nem meia, está errado, irmãos. Quem tem esse pensamento é que nunca foi restaurado por Cristo. Eu tenho que falar, eu tenho que abraçar, eu tenho que atravessar a rua. Eu já vi pessoas que estão afastadas, que eu atravesso a rua, eu abraço, eu falo, eu converso, eu digo, olha, o lugar está te esperando. E a pessoa olha para mim com os olhos cheios de lágrimas e diz, um dia eu volto, não tenho força. Mas eu digo o seguinte, nós estamos orando por você. Teve um grupo aqui de irmãos diáconos que foi visitar um certo irmão, quando eu falar por conta de ética. E foram lá, visitou. E aí o irmão falou assim, pastor, eu achei que logo a princípio a pessoa não queria recebê-lo. Mas depois abriu sua casa, a gente conversou, falou, deu o evangelho. E essa pessoa está sendo catequizada. Precisamos cuidar um do outro, irmãos. Precisamos em nome de Jesus. Olha o Wellington ali. Fala assim, Wellington. Isso, esse menino aí, ó. Quem está ganhando ele para Jesus é Evanildo. Deus colocou, o Evanildo não conhecia o Wellington lá de Una, veio morar aqui. Não é, meu filho? Pois é, já visitei a casa de Wellington, já falei de Jesus. Nós estamos, Evanildo está evangelizando, está junto, está trabalhando. Glória a Deus. Aleluia. E nós precisamos. E Evanildo falou logo, pastor, eu quero uma apostila para poder dar para o Wellington. É na simplicidade que nós conseguimos ganhar outra pessoa para Jesus. É ou não é? É na simplicidade, gente. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A igreja não existe apenas para si mesma. Ela é chamada a servir, ensinar, anunciar e testemunhar. O evangelho o evangelho é para o culto, mas também é para a rua. É para os crentes serem fortalecidos, mas também, Anderson, é para os perdidos ouvirem a salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá? Para terminar, o verso 16 e 17. Quem lê aí? 16 e 17. Vamos lá? 16 e 17. Vamos lá todos. A igreja toda, vamos lá? Ô, Beth ali, peraí. Vai, Beth. Fica de pé, Beth, lê aí. Isso. Isso.
justo viverá? Lembra a semana passada que eu iniciei falando o seguinte, eu iniciei como culto? Já pensou se você pegasse aquele objeto que foi instrumento da morte de alguém e colocasse em seu pescoço? Não foi assim? Olha só, irmãos. Você vai entender o porquê Paulo está dizendo isso aqui, ó. Aqui vem a questão da essência, que é o poder e a justificação pelo Evangelho, que é uma convicção firme no poder do Evangelho. Vocês vão entender agora esse contexto. Não me envergonho do Evangelho. No mundo romano, entenda isso. Queria que você gravasse bem isso. No mundo romano, gente, a crucificação era a pior morte possível. Há um historiador romano, Cícero, que ele escreve que a simples palavra cruz, olha só, ele escreve o seguinte: deveria ser mantida longe dos olhos, ouvidos e pensamentos de um cidadão de bem. Entendeu aí? Aí vem a questão do grafite. O que é grafite? É algo que você escreve aonde? Parede, papel. É algo que você quer anunciar alguma coisa. Não é isso? Vamos lá. Mas existia o grafite de Alexamos, ou Alexamos. Então, na década de 1850, os arqueólogos descobriram no Palácio Imperial de Roma um grafite do século II, esculpido em sua parede por um soldado ou escravo. O desenho mostrava uma figura humana com cabeça de jumento pregada em uma cruz e ao lado um jovem com as mãos levantadas em adoração. A inscrição era zombaria, em grego diz alexemos, adorar, ou seja, adorar os seus deuses ou adorar um crucificado naquela época era visto como maior burrice da época. Então, na parede em Roma tinha um homem com a cabeça de burro, onde tinha um jovem adorando agora esse burro. Então, ou seja, quem era crucificado naquela época era se dado como um burro ou um jumento. Quem na sua consciência ia glorificar, adorar um homem crucificado. Então é por conta desse contexto que Jesus passa, como posso dizer, por todo tipo de vergonha. A vergonha que ele passou foi por mim e por você. Os cristãos naquela época eram dados como loucos, que acreditava na ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, por isso que Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Quando o crente, ele esconde a Bíblia e se esconde quem ele é, você está, de alguma forma, escrevendo na parede do seu coração: eu não sou burro o suficiente para poder adorar esse Deus, ou dar a minha vida por ele, ou transparecer quem eu sou. Foi forte, não foi? Você entendeu aí, irmãos? Gente, adorar um crucificado era visto como a maior burrice da época. Então é contra esse escárnio que Paulo ruge: não me envergonho do Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte: estou doido para chegar aí, eu não vou me envergonhar do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. E Roma precisa saber, Cícero, todo imperador precisa saber do Evangelho da graça, que um dia o Senhor me encontrou, eu indo para Damasco, atacar a igreja, matar a igreja, no meio do caminho, Jesus agora, o Jesus da igreja, ele me para e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paulo queria anunciar esse Evangelho. O Evangelho onde ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou, que nos tirou do lamaçal do pecado, de uma vida de pecado. Eu preciso anunciar esse Jesus.
E nós precisamos disso, irmãos. E é contra esse escárnio que Paulo diz: olha, eu não vou me envergonhar do evangelho, doa quem doer, porque o evangelho não é fraqueza, é dinamis, é a força explosiva, é eficaz, é de Deus para a salvação, sotéria. O versículo 17 revela que a justiça de Deus nos é dada de fé em fé, citado agora Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. Quem é justo aqui, gente? Vocês não são justos, não, é? Eu vou repetir, quem é justo aqui, gente? Todos nós somos justos, irmãos. Não tenha vergonha de levantar a mão, não. Todos nós somos justos em Cristo. Quem é santo aqui, irmãos? Todo mundo é santo, porque Jesus é santo. Glória a Deus, não por nossos méritos, mas por causa dele. É por causa dele que eu ainda... É por causa dele que eu não morri. É por causa dele que eu não desci. É por causa dele que eu estou de pé. É por causa dele. Aleluia! É por causa dele que você tem enfrentado esse problema. É por causa dele que você tem chorado todos os dias. Mas quem te consola é o Espírito Santo. Ele te fortalece em nome de Jesus. É por isso que a palavra diz: olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Aleluia! Glória a Deus! Paulo lembra que o justo viverá pela fé. Minha fé não está firmada naquilo que eu posso ver, que eu posso pegar, mas está firmada em Cristo. E se ele fizer, pastor, e se não fizer, vamos continuar louvando ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, eita glória. Então, a fé, exclusivamente pela fé na obra de Cristo e não pelos seus próprios méritos. Paulo declara: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Eita glória! Essa é uma declaração central da carta a Romanos. O evangelho não é apenas uma mensagem bonita, é uma filosofia religiosa ou um conselho moral. Entenda isso. Ele é o poder de Deus para salvar. E Paulo continua: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Glória ao Senhor. Então a salvação não se baseia no mérito humano, mas na justiça de Deus revelada em Cristo, recebida pela fé. Eita Jesus Cristo, aleluia. Santo Agostinho, quem aqui conhece? O Santo Agostinho era um grande teólogo. Ele tinha uma vida depravada de pecado. Mas um dia ele foi visitar um amigo. Olha só a história. E da casa ao lado tinha uma criancinha, Albinha, lendo e lendo a palavra e cantando hinos. Mas ele lia Romanos. E foi a frase, Sara, que Agostinho ouviu lá: o justo viverá pela fé. Daquele dia em diante, a vida dele foi transformada. Depois você pesquisa a história de Santo Agostinho. Então entenda, irmãos, precisamos em nome de Jesus. E sabe como foi que antes que o evangelho te alcançou? Quem lembra? Lembra naquele dia que você, seja lá onde for, você uma vida cheia de pecado, um homem condenado agora eternamente pelo pecado. Quem lembra aqui da sua convenção? Quem lembra? Jesus está falando, não é para você poder contar, não, questão de religiosidade, é porque eu fui, não, é para você lembrar da onde ele te tirou. É ou não é, Albinha? É, da onde ele te resgatou. Lembra, Andréa? Lembra, Val? Lembra, Rafael, no dia que você entrou e você entregou sua vida a Jesus? Lembra? Quem lembra aqui? Precisamos voltar a esse primeiro amor, gente. Precisamos voltar, pastor. Eu tenho tantos anos de crente, eu tenho 30 anos que eu sou batista, irmão. Deus não está levando em consideração se você tem quantos anos, não. Ele está levando em consideração agora, irmãos.
É você lembrar quem é Deus na sua vida. É você lembrar o poder gracioso dessa graça que te alcançou. É você lembrar, em nome de Jesus, dizer: olha, eu estava condenado à morte do pecado eternamente, mas Jesus me salvou, Ele me restaurou, Ele me deu um novo nome, aleluia, glória a Deus. Irmãos, todos os dias você vai guerrear contra a carne, todos os dias você vai guerrear. Mas você tem um Salvador, você tem Jesus, você tem um advogado fiel. É Ele, gente, é Ele que te justifica. O pecado não tem mais domínio sobre você. Ele disse: no mundo você terá aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluia. Você caiu, Deus levanta. O que você não pode é ficar prostrado no pecado, porque o diabo, ele fala o seguinte: o que adianta você pedir perdão se você peca? O diabo começa a jogar, a lançar. Ele diz o seguinte: você não tem vergonha não de falar com Deus de novo e pedir perdão? Ele fica todo dia, todo instante, Albinha, querendo enganar a gente. Ele é o pai da mentira. Lembra para ele: Satanás, você sabe qual é o seu futuro? Está lá em Apocalipse. Precisamos, irmãos. Tem a irmã Nice, bispo, naquela idade, ela fala o seguinte: eu não me canso, pastor, de poder falar do evangelho. Aonde eu vou, aonde eu, seja lá, em um posto de médico, seja lá o que for, uma consulta, eu sempre falo de Jesus. E é verdade, todo mundo aqui conhece ela. É uma mulher que você não vê reclamando da vida. É uma mulher que quando eu chego para levar a ceia, ela está na porta de casa com a Bíblia na mão. E quando ela não está com a Bíblia, ela fala assim: peraí, pastor, vou pegar aqui um negocinho para a gente. Quando ela vem com a Bíblia desse tamanho. Não me envergonhe do evangelho. Senta um pouco com a irmã Marise, com Berê, os anciãos, gente. É bom você ouvir. É bom você ouvir a história. É bom você ouvir de Cristo. Irmãos, me converti com 14 a 15 anos. O meu relacionamento era com o finado Alcides, que Deus já está na glória. Com o finado Joraí, com a finada Ruth. Tinha 70 e poucos anos, Albinha. Eu lembro que o meu primeiro ministério foi na congregação da Lindinópolis, no bairro do Nelson Costa. Sabe que o irmão Alcide Ruth falava, Albinha? Eu vou ver o meu filho tomar posse. Porque eu era o meu filho de oração. Eu orava pela sua vida. E eles pegavam um ônibus, ia para um bairro e para outro. Eu lembro como hoje, irmão Alcide com guarda-chuva na mão. E eu terminava o culto e o motorista já sabia, parava na porta da congregação para Ruth e Alcides entrar. O problema é que a gente hoje, jovem, a gente não quer mais ter relacionamento com os idosos, porque acha que eles não têm nada para poder oferecer. Como tem. Os casamentos seria bem melhor se você se aconselhasse com eles. Não se aconselhar, não estou dizendo que o jovem não tem, até porque Jeroboão, irmão, o Roboão, o filho de Salomão, quando foi se aconselhar com os jovens, olha o conselho que eles deram. Quando ele foi para os anciãos, ele disse: ó, faça isso. Ele rejeitou o conselho dos anciãos. Agora eu vou e volto. Os anciãos também precisam dar testemunho também. Precisamos. Sempre. Ouça o conselho daqueles que são maduros na fé. Vai lá na casa de Marise. Senta com ela um pouco, toma um pouco de café, uma água de coco bem gelada. Vai lá, fala com a irmã Zélia, fica sozinha dentro de casa. Sai uma tardezinha, vai lá. Visita. Entendeu, irmão? Visita. A visita não é só para o pastor, não. É para a igreja toda. Você está entendendo, irmãos?
A salvação não se baseia no mérito humano, gente. E o mundo, olha só, que continua ridicularizando os valores absolutos de Deus. Você tem a coragem de assumir publicamente o Evangelho como o único poder capaz de regenerar o ser humano? Quem acredita aqui, gente, que o Brasil pode mudar? É pouca gente? É? Eu não acredito que um homem mude o Brasil. Eu acredito que Deus pode mudar a minha pátria. Amém? Deus pode mudar a pátria, irmãos. Não use o texto isolado, feliz a nação cuide do Senhor, para justificar um partido político. Feliz é a nação, feliz é a sua casa, cujo Deus é o Senhor. Feliz é a sua igreja, cujo Deus é o Senhor. Feliz é a cidade, cujo Deus é o Senhor. Entenda isso em nome de Jesus. Se você usa esse versículo para poder defender o seu partido, irmão, você está corrompendo o Evangelho. Não faça isso, porque vai vir aí, ai daquele que acrescentar uma vírgula na palavra do Senhor. Não use a palavra para poder justificar o homem. Em nome de Jesus, use a palavra para poder falar do amor de Jesus. Eu creio que Jesus pode mudar o rumo da nossa nação. Como pastor, a igreja de joelho, família de pé. Efésios 3,14. Por essa causa eu me ponho de joelho perante o Pai. Aleluia, glória a Deus. A canavieira só pode ser mudada quando a igreja entender que aqui vale a pena, em nome de Jesus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Você quer ver a situação política mudar? Em nome de Jesus, em toda a sua esfera, ore. Ore. Ore, 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 que Deus muda. Como pastor, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei e sararei o quê? A sua terra, a sua casa, a sua família, o seu casamento, é a sua cidade, é o seu bairro, é a sua rua, é o seu vizinho, essa é a sua terra. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não devemos nos envergonhar de Cristo, da cruz, da graça e do arrependimento e da fé. O poder pode transformar a vida. Olha só, o poder pode transformar. Poder transforma a vida, restaura a casa, restaura casamentos, restaura vidas, restaura jovens, restaura em nome de Jesus. Há poder para transformar vidas, não está na habilidade humana, mas está no Evangelho de Deus. Olha só, o Anderson, ele é transformado pelo poder do Evangelho. Cláudia, Albinha, Andréia, Noval é transformada pelo poder do Evangelho de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Pastor, como é que o Evangelho pode mudar? Muda pensamento, muda atitude, muda palavra, muda comportamento. Muda. Eu não xingo mais, porque a minha boca celebra, a minha boca é santa, a minha boca proclama o Evangelho. Eu não posso ter na minha boca 2 deuses, não. Não, irmãos. Crente precisa dar testemunho. Crente precisa dar testemunho, seja lá onde for. Quem já viu aqueles bonecozinhos de madeira? É marionete que dá, não é, Albinha? Eu já vi uma peça. Eu queria até falar com Maria, se não tem como trazer essa peça para cá, faz essa peça aqui. Marionete. Hã? Eu não sei o nome não. Vitrine é aquele que... esse aí é o marionete. Aí olha só. E nessa peça tem um rapaz que vai para a igreja, que louva. Satanás, ele fica com a mão, fica com esse boneco. Levanta a mão para adorar. Levanta a outra. Levanta os pés. Levanta a cabeça. Faça seus gestos. Tem muitos que não conseguiu sair dessa prisão existencial.
Tem muitos que ainda estão presos no seu próprio mundo. Tem muitos que estão presos ainda nos seus próprios deleites. Tem muitos que estão presos ainda à sua vida preguiça. Tem muito que está preso ainda, irmãos, em nome de Jesus, a um tipo de vida que não condiz com aquilo que você exerce. Tem muitos. Tem muitos que louvam a Deus, mas ouvem música secular em casa. Tem muitos que louvam a Deus que ainda ouve uma batida ainda do Olodum. Tem muitos que louvam a Deus que seu smartphone ainda tem música internacional, e seja lá de quem for, de Shakira, seja lá do que for, irmãos. Tem irmãos que não deixaram ainda a velha Babilônia. Tem irmãos que saíram de Sodoma, mas Sodoma não saíram deles. Tem irmãos que saíram de Sodoma, vou repetir, mas Sodoma não saiu dele. Todos os dias o pecado vem, irmãos. Todo dia ele vem perturbar a gente. E quando você não busca, quando você não está vigiando, você cai. E aí o que fazer, pastor? Se levanta. Levanta, ora, lê a palavra, se fortalece em nome de Jesus, mas não se isole. Porque é isso que o diabo quer. É isso que ele quer. O ladrão veio entrar na sua casa. Quanto menos você espera, ele entra, ele rouba, ele deixa tudo limpo. E quando deixa tudo limpo, a Bíblia diz que o cão sai, deixa tudo limpo. Quando traz o quanto? Mais 7. Você é transformado, Fábio, pelo poder. Você é transformado, Eduardo, pelo poder. Vocês são transformados. Olha a vida que vocês levavam. A pessoa dizia o seguinte: não tem mais jeito aí não, vai morrer assim. Quantas pessoas eu já ouvi Albinha falar o seguinte: não tem jeito, vai morrer. Esse aí, eu duvido, vai morrer na cachaça, vai morrer com essa vida, vai morrer na droga. E o Senhor foi lá e transformou e restaurou a vida para a glória do Senhor Jesus, aleluia. É Jesus que transforma, irmão, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. E você, para não cair de novo, para não voltar para a vida, você passa uma luta. E muitas vezes não te entende e te critica, te aponta. Mas não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas a palavra diz que em Cristo eu sou mais. Eu sou mais do quê? Do que um vencedor, irmãos. Quem crê nisso aqui? Você é vitorioso para a glória do Senhor Jesus. Glória ao Senhor, você é vitorioso, Fábio, você é vitorioso, Wenderson, você é vitorioso, em nome de Jesus, Iberê, você é vitorioso, Eduardo, Ivan, você, Jones, é vitorioso em Cristo, aleluia. Ele disse: o meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza, glória a Deus. Ele não disse: venha para mim que tudo vai acabar, não, venha, mas olha só, você vai ter luta. Porque o diabo nunca está satisfeito com a sua vida. E nunca estará, Sara, satisfeito com a sua vida. Tem dias que você não vai ter vontade de orar. Tem dias que você não vai ter vontade de ler a palavra. Isso é carne, é luta. Aí é quando você está fraco que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Quando você não quer, faça pela vontade de Deus. Quando você não tiver força, é na vontade de Deus que você tem força. Quando você não quer orar, é na vontade de Deus que você se ajoelha. Ainda que você não fale uma palavra, se ajoelhe e diz: Senhor, o teu servo se encontra em tua presença. Contempla, Senhor. Aleluia. Mas não ceda, Tonho, não ceda, Caio, não ceda, Celso. Ore, busque na palavra. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus tremendo. Jesus, olha que Paulo diz em Filipenses 4:11: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância.
tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Gente, isso é poderoso. Qual o segredo, pastor? O segredo de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Tem pessoas aqui, a semana passada, quem lembra que pedimos oração pela mãe de Jones? Quem lembra aqui? Quem lembra? Pedimos oração pela mãe de Toninho. Quem lembra? A igreja orou e a resposta veio. Glória a Deus. Em um caso que não tinha mais jeito, Deus agora ouve a oração dos seus santos. Ele vai até lá, ele vai naquele hospital, lá em Ilhéus, ele intervém naquela medicação, em nome de Jesus, e a mulher está em casa, ela está bem, glória a Deus. A pressão passou. É Deus que faz isso, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. É Deus. É Deus. O Império Romano, com toda a sua força militar e orgulho intelectual, ruiu, caiu. Hoje só tem lembranças. Quem vai para Roma vê só a velha cidade, só em ruínas. É por isso que Jesus disse: não vai sobrar pedra sobre pedra. Está vendo isso aí? Eu estava falando, eu quero construir coração, não templo. Porque tudo isso aqui, Sara, vai ficar. Todo equipamento de som, ainda que a gente gaste, que a gente vai comprar um som bom, ainda que a gente coloque um som bom aqui, vai ficar tudo. Vai ou não vai? Vai. Aí quem vai usufruir? Os que ficarem. Que vão entrar para poder roubar. Vai entrar para roubar sua casa, para roubar sua televisão, roubar seu carro. Você não vai estar mais em sua casa. Sim ou não? O arrebatamento vai vir. Sua casa vai ficar sozinha. Seus parentes não vão nem lembrar. Vão ficar doidos. O noticiário vai dizer o seguinte: houve em massa o sumiço de muita gente. Muita gente sumiu, a gente não sabe explicar. Vai na casa de Sara, não está lá. Na casa de Neto, não está lá. João não está lá, só vai estar a roupa. Na sua casa você não vai estar. Você crê nisso, meu irmão? Em nome de Jesus? Então, em nome de Jesus, vai ser, gente, o maior noticiário que o mundo já ouviu, graças. Aleluia. Quem crê nisso aqui? Você não vai estar mais. Você não vai estar mais. E aí? A igreja barulhenta sumiu. Os parentes vai ligar para a Albinha. Albinha, você está aí? Só está o celular. Terenem. 2 estarão no campo. Dois estarão no campo. Um estará trabalhando. Hoje não está nem aí. Um vai, outro fica. Espero que as mulheres nesse dia não estejam fazendo comida. E o marido se converta. Porque a panela vai queimar. E o cabo vai cair. Cadê? Ainda bem que algumas irmãs aqui, o marido já é crente. Eita glória, vai junto, Sara. Mas eu estou falando assim, brincando, mas é uma verdade. É uma verdade. Não entende, irmãos? O poder transforma vida. Não é habilidade humana, é a habilidade da eternidade. Vamos até meia-noite, gente? Entenda uma coisa, irmãos. Hoje, grandes arenas e palácios são apenas ruínas visitadas por turistas. Quando você morrer, lá no seu velório, quando eu for fazer o culto, eu vou dizer o seguinte: eita, aqui era um homem, a mulher de Deus. Poxa, não vou daquele coisa. Mas aqui não, essa aqui. Ah, minha tá. Eita, Evanilda que tem medo de morrer, rapaz. Eu vou fazer o seu velório, vou assim: aqui era a mulher de Deus, Evanilda. Né? Oh, Jesus. Irmãos, olha só, o Evangelho não falhou. Ele mudou sua história e quer mudar, em nome de Jesus, a história de muitos também.
Não se envergonhe dessa mensagem. Viva por meio da fé, interceda pelos seus irmãos, sirva a sua igreja comunitariamente e proclame com ousadia: o crucificado ressuscitou e nele há salvação. Eita Jeová, aleluia! Glória a Deus. Romanos de 8 a 17 nos mostra uma igreja sendo encorajada a viver no centro do Evangelho. Uma igreja saudável é marcada por fé visível, oração constante, comunhão edificante, compromisso missionário, confiança no poder de Deus para salvar. Então, ou seja, quando o Evangelho está no centro, a igreja é fortalecida, Cristo é anunciado e Deus é glorificado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Como igreja, precisamos perguntar: temos vivido envergonhado ou confiante no Evangelho? A nossa fé tem sido visível? Nossa comunhão tem fortalecido os irmãos? A nossa missão tem alcançado outros? Que Deus possa nos conduzir, irmãos, em nome de Jesus, de volta ao centro do Evangelho da graça. Eita Jesus! O justo viverá pela fé, aleluia. E se Deus quiser, irmãos, para a glória do Senhor, eita glória, aleluia. Semana que vem, nós vamos falar sobre a injustiça e impureza dos seres humanos. Vamos entrar agora no pecado. Eita glória, amém, glória a Deus. Quem vai querer apostila, coloca lá no grupo. Tá bom, irmãos? Coloca lá, eu quero apostila. Gente, é bom, porque você acompanha. Vamos lá. É para terminar aqui, irmãos. 3. Reciprocidade. Resposta: confortado e encorajado. Na 3 aí. Reciprocidade na comunhão dos santos. Resposta: confortado e encorajado e comunidade. 4. O senso de dever e a prontidão missionária. Resposta: devedor e graça. Pegou a visão? Posso passar para outro? Vamos lá. Oi? Pronto. Devedor e graça. Espera aí, meu filho. Consolado, encorajado. Isso. Isso. Aí depois tem comunidade, Fábio. Isso. Posso ir para outro? O senso de dever e a prontidão missionária da igreja. Eu sou devedor. E urgentemente da graça. Glória a Deus. Posso pular? 5. A essência, o poder e a justificação pelo Evangelho. Cabeça de jumento. Não é fraqueza, mas sim o poder. A Escritura declara que o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Quem quer apostila com a resposta? Vamos ali, irmão. Já viu uma irmã ali, já pediu a irmã, né? Irmã, R$500 essa apostila. Glória a Deus. Luciane e Lore, vem cá. Em nome de Jesus, com seu filhinho. Também quero chamar aqui também Lare, que está completando mais um ano de vida. 40